E aí galera, aqui é Ken Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, dessa vez retorno com Baki nona temporada. Mas antes de comentar sobre ele, antes de narrar essa história, tenho que te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima pra poder você estar acessando. Sem falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, tranquilo? Então não deixa de rolar e vamos ao que interessa. Vamos continuar essa narração que tá muito legal. No episódio anterior a gente viu que simplesmente Musashi foi botado para baixo pelo Hetsu. Claro, o Musashi não estava pronto e nem tampouco o Musashi estava lutando a Vera, mas a gente sabe muito bem que o Musashi foi apagado pelo Hetsu por alguns segundos. Inclusive o Hetsu até mesmo achou que tinha sido culpa da sua prótese que tinha quebrado, mas não, a gente sabe muito bem que o Musashi ele conseguiu cortá-la e foi serrando ela rapidamente. Cara, é insano. E ainda continuamos na conversa entre Tokugawa e o Motobi, onde o Motobi fala: talvez você deva proibir Miyamoto Musashi de usar armas. Não seria melhor se concentrar em melhorar o mundo das artes marciais, Gorogou? Tenho certeza de que alguém com sua visão saberá o que é melhor. E ao escutar aquelas palavras, Tokugawa pergunta: o que você está dizendo? O que você está tentando dizer? Parece que você quer que eu mude as regras. E aí Motobi fala: mas você não acha que é um pouco triste para testar seus limites contra alguém de muito tempo? Isso nem vai ser uma luta, vai ser apenas violência. E aí Tokugawa continua: o que você está me dizendo agora foi muito rude. E aí Motobi continua a insistir: Goroko, eu não quis dizer isso, mas mesmo para você há coisas nas quais você é um novato. E reconhecer isso pelo que realmente é, pode ser uma dessas coisas. E Tokugawa, sem dar nem a mínima que o Motobi está falando, continua a fumar enquanto o Motobi fala: Miyamoto Musashi é o que você chama de monstro entre monstros. Por sinal, você tem uma resposta para esta situação? E aí Tokugawa, olhando concentrado em Motobi, fala: você está dizendo que é uma espécie de buraco em minha visão? Bem, talvez isso até seja verdade. Mas isso é o que o homem chamado Hetsu Kaiô desejou, e ele está colocando sua vida em risco. E este é o ponto que ele está se esforçando para chegar. Ou você está dizendo que também ele é um novato? E aí Motobi, ao pensar sobre aquilo, fala: você não está esquecendo de algo, Goroko? Para esta partida, quase todos são contra as regras que Hetsu estabeleceu. E isso porque todos eles conhecem o tipo de homem que Hetsu é. Se ele perdesse a perna ou mesmo a vida, ele simplesmente veria isso como o preço da luta e consideraria isso justiça. Isso é quem Hetsu Kaiô é. E isso não é um conhecimento bem conhecido por todos. E é aí que Tokugawa pensa sobre aquela situação e diz: entendi. Porém Motobi ainda tem mais a falar e continua: e desta vez o seu oponente é um monstro chamado Miyamoto Musashi. É quase como se estivéssemos em um sonho e não quiséssemos acordar. E aí Tokugawa, ao ouvir aquilo, fala: eu tenho a sensação de que você também quer tentar, Motobi Izou. E ao coçar a cabeça após ouvir aquilo, Motobi fala: se eu quero, bem, no meu caso, em vez de dizer que quero tentar, devo dizer que quero proteger. Ou algo nesse sentido, sabe? E é aí que ao ouvir aquilo, Tokugawa se empolga e fala: o quê? O que? Quem? E Motobi começa a explicar: o homem chamado de maior espadachim, Miyamoto Musashi, ele não é capaz de usar uma espada. O samurai de sua época não era tão manso quanto agora. Uma espada, uma vara, uma lança, um arco, alabarda, corda, cavalo e até shuriken. Todas essas não são o que você consideraria artes marciais. E aí Tokugawa tenta entender, fica até surpreso com aquilo e mais uma vez Motobi continua a explicar: com todo respeito deste Motobi, meu objetivo é promover o cultivo das artes marciais. E aí Tokugawa fica bem surpreso com aquilo e Motobi continua a explicar mais: você poderia dizer que é a mesma coisa que o Jirohama está tentando fazer. E Tokugawa só aceita aquilo que ele está falando e Motobi continua a explicar mais: e eu não sou o único que quer protegê-lo de Musashi. E aí que se volta para Shichikai e lá está Hetsu. Porém, desta vez Hetsu está equipado com uma espada. E não é só isso. Quando é mostrado à sua frente, se vê que ele está equipado com várias kunais, com vários equipamentos, onde ele começa a treinar ali mesmo, jogando várias delas no toco que está à sua frente para treinar o alvo, para treinar a sua mira. E vemos com uma velocidade insana ele jogando várias e várias de uma vez só, onde se é mostrado que ele tem uma habilidade tão intensa que consegue acertar onde bem quer.
E aí ele até mesmo chega a tentar com a sua katana, chegando a dar vários golpes consecutivos naquilo que seria o seu inimigo. Mas no caso, era apenas o toco que ele usava para treinar. Porém, quando é revelado, na verdade ele não está com a katana, e sim com uma espada diferente do que um samurai usaria, que lembraria mais do estilo europeu, ou algo semelhante. E aí que alguém chega e diz: bem, não é que você é habilidoso? E aí que se revela que se trata do Kaku Kaiô falando aquilo, onde ele diz: sua precisão com armas ainda é tão boa quanto antes, não diminuiu nem um pouco. E aí olhando pro Hetsu, ele fala: mas ainda parece que você não ganhou impulso, né? E muito feliz, o Hetsu só olha para o seu grande mestre e fala: Hoshi! E é aí que logo se corta para outro momento e vemos Hetsu levando um grande golpe no rosto, onde até mesmo ele é acertado em cheio e colocado a ficar em desequilíbrio. Porém não era derrota, e o que parecia aquilo era simplesmente um treino, onde até mesmo a gente vê que o karateka se prepara e vai novamente contra o Hetsu. E o Hetsu, que é experiente, simplesmente fica parado e espera o encontro do seu oponente. E aí naquele momento nós vemos que o oponente sim consegue achar uma abertura e logo dá um golpe no queixo de Hetsu. E ao oponente cair no chão e ver aquela situação, se percebe que Hetsu conseguiu sim se manter equilibrado e volta novamente ao estágio 0 para começar a luta de novo. E ali o oponente fala: eu bati nele, mas não parecia haver nenhum dano. É estranho, seus movimentos parecem se mover como os meus, é como ele fosse uma pena. E é aí que novamente o oponente tenta se mover e Hetsu fica pronto para ele. E na hora que o oponente tenta atacá-lo, Hetsu simplesmente dá um golpe certeiro, fazendo ele sentir extrema dor e cair ajoelhado no chão, fraco, sem força, como se ali Hetsu tivesse cansado de testar o oponente. E aí sim, finalmente deu o ataque. E é nesse momento que vemos Kaku Kaiô falando: você leu isso com Shaori. E ele continua: aumente sua resistência em seus ossos. Aumente a resistência de sua carne. Até mesmo treinando sua pele, é possível transformar todo o seu corpo em uma parede espessa, fazendo com que você possa receber todo e qualquer golpe dado. E você ainda continua. Mas tenho certeza que todos os cavaleiros aqui já sabem disso. E aí que vemos que é o grande mestre que está ali ensinando a todos, inclusive ao Hetsu. E ele continua: mas essa não é a técnica real. Ser capaz de levar uma pancada é algo que você precisa, mas ser capaz de lidar com um golpe é uma coisa completamente diferente. Então nesse caso, o que você deve fazer? E aí, segurando a pena, Kaku Kaiô fala: se é assim, deve ser a coisa certa a se fazer, como uma pena. E aí na hora até mesmo vemos o karateka que está ali e ele pensa: assim como eu pensei. E Kaku continua a explicar tudo. Deixe todo o seu corpo ficar como isso. Mova-se como se estivesse inconsciente e sem restrições. Seus músculos, seus ossos, até sua força, até a própria essência do seu corpo. Tudo isso é difícil, é duro. Então você tem que deixar seu corpo para trás. Você tem que escapar disso. Sua parede de carne dura precisa ter a flexibilidade de uma bolsa de gelo. Ela precisa ser capaz de se mover como um pedaço de papel apanhado pelo vento, até que você finalmente alcance o nível de uma pena. E quando você se torna uma pena, aquela parede que você fez não estará mais lá. Mesmo que seja vento, mesmo que seja uma bala, mesmo que seja um míssil. O poder por detrás de todos eles se tornará completamente inútil. Sabe por quê? E todos esperando a resposta, o Kaku fala: isso porque você se tornou um Shaori completo. Isso se você realmente se tornar uma pena. E aí que joga a pena pra cima e com bastante velocidade tira uma espada de suas costas e com bastante força tenta cortar aquela pena. Porém, o que se vê é que a pena simplesmente ficou segura na espada. Não cortou de fato, só foi mesmo levada pela espada. E ele continua a explicar: mesmo espadas não serão capazes de cortar você. E isso faz lembrar o que aconteceu com o próprio Doppo. E depois daquela aula, o Kaku pega duas espadas do mesmo estilo e aí começa a explicar. Estilo de duas espadas não é algo que apenas Musashi pode fazer. E aí, com bastante velocidade, destreza e elegância, começa a fazer o uso daquelas espadas e aplicar vários golpes. Onde Katsumi pensa: embora ele esteja segurando as mesmas espadas, algo parece diferente. Pode ser uma sensação de simplicidade, como se cada pensamento fosse colocado em uma única lâmina,
quase como se ele tivesse ficado estático enquanto ainda se movia. Parece mais a dinâmica de ser um esporte. Talvez seja pelo fato desses movimentos serem baseados em artes marciais chinesas. E continuamos a ver vários movimentos com aquelas espadas, movimentos graciosos, e todos ali presentes continuam a ficar pasmos, apenas observando toda aquela habilidade. E é aí que o Kaku fala: independente da nitidez do ataque, você deve receber o ataque com alguma elegância. Tenho certeza que isso é uma coisa nova para o Karatê ouvir, mas é uma velha história da China, que ainda está sendo contada até hoje. E é a história de luta entre o Grou e uma cobra. Graças a essa luta, várias dicas inspiradas foram encontradas. Os ataques de seu beco foram capazes de acertar com precisão aquela cobra, e cada ataque frustrava a cobra, até que ela lançou um ataque de raiva. Mas batendo as asas graciosamente, ele foi capaz de se esquivar e tornar o ataque inútil. E logo depois disso, a luta acabou. E é aí que todos ficam olhando ali bastante concentrado e Kaku continua: mas isso não é bom. Porque se tudo isso é elegante, a luta se tornaria uma dança simples de elegância. E não importa quão graciosa seja a dança, ela será cortada por uma espada. E é aí que ele olha para o Hetsu e diz: Hetsu, por favor, levante. Chama o Hetsu para ficar de frente a frente com ele e ele continua a falar: eu preciso que você flutue ao redor. Torne-se uma pena. E aí que Hetsu começa a ficar nervoso, pois ele seria utilizado como cobaia ali na demonstração, ou algo do tipo. E aí Kaku fala: se você for cortado pela minha espada, você vai morrer por Musashi. E aí que Hetsu, ao olhar para o seu mestre, diz: quando você estiver pronto. E aí que se volta para Tokugawa, ou melhor, para a casa do Tokugawa, e lá está Musashi, andando pelo jardim, olhando as plantas, olhando as coisas ao seu redor. E aí que Tokugawa pensa deslumbrar aquilo. É quase como uma pintura. Que tipo de treinamento ele está fazendo? E aí que ele continua a observar, as folhas começam a cair por perto do Musashi. E aí, enquanto essas folhas caem, Musashi desembanha sua katana e corta aquela folha ao meio. Um corte preciso, lindo, perfeito. Mas não para por aí e se prepara para fazer mais movimentos. E na mesma folha que ele havia cortado o meio, ele corta mais uma vez, dividindo ela em 4 pedaços, assim tornando aquilo mais gracioso e mais belo ainda, onde Tokugawa só faz observar aquela cena. E é aí que Musashi guarda sua espada, observa, pensa, para um tempo, e Musashi fala a si mesmo: isso é quase aceitável, mas terá que se vir por enquanto. E é isso aí, galera, vamos ficando por aqui. E meu amigo, fiquei muito surpreso, velho. O Musashi é muito forte, velho. Vai ser muito tenso, vai ser muito... Mano, o outro já tá dizendo, vai dar ruim, velho. O Musashi é o mais fera com espada, velho. Você vai deixar o Hetsu lutar assim, o Hetsu é doido. Mano, o cara já tá prevendo alguma coisa ruim. Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!